Olá pessoal, tudo bem? Um grande abraço para você ligadinho aqui no LAC Cursos. Pois é, estou chegando aqui na área para conduzir mais esta super aula, onde a gente vai tratar de um assunto que é todo especial. Olha pessoal, eu digo para vocês que este assunto, este evento histórico, marca de forma efetiva o início do século XX. Veja a importância histórica que tem o evento que a gente vai trabalhar na aula de hoje. A gente vai falar então, vai fazer uma resenha toda especial sobre a Primeira Guerra Mundial, travada entre 1914 e 1918 e marcada pela participação de diversos países. Pode-se afirmar claramente que países dos mais variados continentes estiveram envolvidos nesta guerra que ficou conhecida como a Primeira Grande Guerra. E a gente vai fazer então uma análise pormenorizada sobre as principais características da Primeira Guerra Mundial. A gente vai abordar na aula de hoje os principais fatores causadores deste conflito, quais foram as políticas de alianças celebradas às vésperas da eclosão da referida guerra. Falaremos também sobre as fases da Primeira Guerra Mundial e iremos abordar algo que é de fundamental importância: compreender os desdobramentos, isto é, as consequências fundamentais da Primeira Guerra Mundial. Então, meus amigos, vamos começar analisando os fatores principais. O que seriam esses fatores principais? São as causas deflagradoras do conflito bélico. Os temas principais, as causas, os fatores preponderantes para o início da Primeira Guerra Mundial. Moçada, devemos conceber a Primeira Guerra Mundial essencialmente como uma guerra imperialista. O aspecto econômico foi extremamente valorizado aqui na Primeira Guerra Mundial. É o fator principal que vai causar uma série de rivalidades, uma série de disputas envolvendo as mais variadas potências do mundo. Então anota aí como primeira característica, primeiro ponto aqui, fator desencadeador da Primeira Guerra Mundial. Olha só, rivalidade capitalista. Havendo uma grande rivalidade capitalista entre a Inglaterra, que naquele momento histórico ainda detinha o posto de principal nação capitalista, e a Alemanha. A Alemanha, que havia passado por um processo de unificação em 1871 e, a partir de então, teve uma fase de grande crescimento industrial. A produção de carvão mineral, a produção de minério de ferro da Alemanha tinha números extraordinários. E a Alemanha já começava a fazer uma séria ameaça, uma séria concorrência a esse predomínio britânico, a esse predomínio da economia inglesa. A Inglaterra continuava a ser a principal nação capitalista do mundo, porém já tinha no seu encalço a Alemanha, que já estava fungando no cangote, que já vinha num grande crescimento, num rápido crescimento industrial. Portanto, você já tem aqui uma grande rivalidade capitalista. Inglaterra, de um lado, tentando manter o posto de número 1 do mundo, e a Alemanha, que já despontava como a segunda força capitalista no período. Outro aspecto muito importante que nos ajuda a compreender os fatos que vão desencadear a Primeira Guerra Mundial são as muitas rivalidades imperialistas. Veja só, pessoal, na segunda metade do século XIX, com a Segunda Revolução Industrial, com a disputa entre as potências industrializadas que passam a rivalizar mercado consumidor, matéria-prima barata e mão de obra barata, surge o imperialismo, que foi aquele processo de exploração econômica e de conquista de novos territórios, que seriam as colônias fornecedoras desses aspectos tão importantes: matéria-prima barata, mercado consumidor e também mão de obra.
Onde é que estavam essas colônias? Essas colônias estavam na Ásia e na África. Então começa a haver uma série de rivalidades entre essas nações imperialistas. Inglaterra, França, Alemanha, Itália, Portugal, Bélgica, são países que vão conseguir colônias. Colônias africanas, colônias asiáticas. E há entre esses países, sobretudo, aqueles países que haviam conseguido um processo de unificação tardio, no caso Itália e Alemanha, justamente dois países que saíram atrasados no processo de conquista colonial, aí no imperialismo. Vai haver rivalidade, por exemplo, rivalidade entre França e Alemanha, por questão imperialista. Esse período que antecede a eclosão da Primeira Guerra Mundial, ou seja, o período que vai de 1870 a 1914, vamos lá, período de 1870 a 1914 é conhecido como Paz Armada ou Pax Armada. É um período de relativa paz no continente europeu, momento em que não existiam conflitos generalizados entre as nações europeias, porém, essa paz era apenas relativa, na medida em que existiam entre os países desejo de conquistas territoriais, o desejo de preponderância militar. Não é à toa que durante esse período vários países acabaram adotando o serviço militar obrigatório. Ou seja, a paz armada é um período em que não ocorrem grandes conflitos militares. A paz reina na Europa, mas não seria uma paz duradoura. Seria um momento que estava, de certa maneira, tenso. Uma dúvida muito grande no ar. Por quê, pessoal? Ao mesmo tempo em que não ocorriam grandes conflitos militares na Europa, a gente tinha um cenário marcado por uma grande corrida armamentista. Perceba, a época histórica da Belle Époque, que é essa época da paz armada, 1870 a 1940, é um período de consolidação do modelo de vida burguês. É um período de avanço tecnológico, avanço científico, surgimento de novos meios de transporte, novos meios de comunicação. Mas todo esse progresso, todo esse avanço científico, que, por um lado, contribuiu para a melhoria da condição de vida dos seres humanos, sobretudo do continente europeu, por outro lado, também foi usado na indústria bélica. Ou seja, esse período da paz armada também conheceu um violento processo de produção de armas, o que a gente chama de corrida armamentista. É neste momento histórico que nós temos o surgimento do chamado nacionalismo exacerbado. Ou seja, pessoal, um nacionalismo exacerbado, exagerado, chauvinista. Perceba, países como França, a própria Alemanha, vão ter um nacionalismo muito exagerado. Você percebeu que agora há pouco eu disse que esses países adotaram o serviço militar obrigatório. Era um dos pontos. A própria educação escolar também era usada no sentido de se valorizar as coisas da pátria, de se valorizar as identidades culturais de cada país, valorizando-se a bandeira, os símbolos nacionais, o hino nacional. Crescimento desse chamado nacionalismo exacerbado, que a propósito chega a ser xenófobo, chega a ter aversão ao que vem de fora, aversão ao estrangeiro. Quer um exemplo? Na França, por exemplo, pessoal, a gente teve o chamado revanchismo francês. Veja bem, em 1871, na famosa Batalha de Sedan,
O Império Francês foi derrotado na Guerra Franco-Prussiana. A Guerra Franco-Prussiana, pessoal, assinala a consolidação do processo de unificação da Alemanha. A Alemanha se unificou lá em 1871, derrotando a França. E essa derrota da França deixou um resultado, deixou consequências muito sérias para o país. A França perdeu territórios, justamente os territórios de Alsácia e Lorena. 2 territórios cujo subsolo era riquíssimo, pessoal. Riquíssimo em carvão mineral, em minério de ferro, que foram anexados pela Alemanha. Perceba, a título de indenização da Primeira Guerra Mundial, a Alemanha anexou os territórios de Alsácia e Lorena. Então isso vai ferir violentamente o forte nacionalismo francês, fazendo com que naquele país surgisse, olha só, o revanchismo, ou seja, um desejo de desforra, um desejo de vingança, de revanche. A França não aceitava perder a guerra, perder os territórios de Alsácia e Lorena, pagar uma indenização aos alemães e ainda por cima, meus queridos, ver o primeiro Kaiser, ou seja, o primeiro imperador alemão, ser coroado no Palácio de Versalhes, nos arredores de Paris. Aí foi demais para o nacionalismo francês. E é por isso que vai surgir um desejo muito grande de revanchismo nesse país. Ou seja, a França vai ficar engasgada com a Alemanha, querendo a todo custo uma revanche. Outro fator aqui fundamental que antecede a eclosão da Primeira Guerra Mundial foi a formação de alianças militares, que a gente vai falar um pouquinho sobre elas daqui a pouquinho. Daqui a pouco a gente trata mais sobre essas alianças militares que foram formadas. No caso, são 2 alianças. A primeira delas, que foi formalizada em fins do século XIX, a chamada Tríplice Aliança, e a outra formada ali, consumada já no início do século XX, a Tríplice Entente. Muitas questões aí vão estar aí entremeadas nos aspectos antecedentes da Primeira Guerra Mundial. Uma delas aqui, a famosa questão marroquina, que correspondeu justamente a uma rivalidade envolvendo França e Alemanha pelo controle da exploração do Marrocos, país localizado no norte da África, de localização geográfica a propósito estratégica, disputada por essas 2 nações. Foram realizadas uma série de conferências, conferência de Algeciras, conferência de Agadir. Inclusive, a Alemanha vai reivindicar a posse do Marrocos, e a França, que já havia chegado primeiro a esse território, que já estava explorando economicamente o norte da África, vai se recusar a ceder esse território para a Alemanha. A Inglaterra, então, se apresenta como intermediadora desse conflito. E você lembra que a Inglaterra era uma adversária econômica da Alemanha? Pois é. A Inglaterra vai dar ganho de causa para a França e entregar para a Alemanha, a título de indenização, o território do Congo. Só que a Alemanha vai considerar muito pouco essa oferta, considerar irrelevante essa oferta. E vai surgir aí mais tensões no ar. E nós temos também a questão balcânica. A famosa questão balcânica, pessoal, que é originária do processo de desmantelamento do Império Turco-Otomano, que durante muito tempo dominou aquela região dos Balcãs. Mas aí, com a crise, o desmembramento do Império Turco-Otomano, essa região passou a ser disputada. Havia o interesse da Sérvia, que desejava constituir a chamada Grande Sérvia na região.
havia também o interesse da Áustria-Hungria, que acabou anexando a região da Bósnia-Herzegovina, lá em 1908. Então você já tem aí um choque de interesses, a famosa questão balcânica. Nós podemos dizer aí claramente que a Península Balcânica era uma verdadeira, é uma região assim considerada um verdadeiro barril de pólvora, uma coisa absurda, né? Uma coisa muito tensa. Por quê? Porque haviam interesses antagônicos nessa região. A Alemanha, por exemplo, apoiava as pretensões da Áustria-Hungria. A Alemanha era uma aliada da Áustria-Hungria. A Alemanha queria construir uma ferrovia ligando Berlim a Bagdá, para ter acesso aos poços de petróleo localizados no Golfo Pérsico. Por outro lado, pessoal, havia a Rússia, que apoiava as pretensões da Sérvia naquela região. Então, já viu que a situação não estava para brincadeira. Já viu que a coisa estava bastante tensa na região. E não podia dar uma outra coisa que não fosse um conflito generalizado. Vamos dar uma olhadinha aqui no mapa para a gente entender a situação da Europa ali nos anos que antecedem o início da Primeira Guerra Mundial. Como a gente pode perceber, haviam várias monarquias, olha aqui a coroa, Império Russo, Império Austro-Húngaro, Império Alemão, a Romênia, a Sérvia, a Bulgária, Montenegro, a Albânia, a própria Grécia, o Império Turco, a Inglaterra, monarquia até os dias de hoje, a Holanda, a Bélgica, a Dinamarca, a Suécia, a Noruega, mas haviam algumas repúblicas, como por exemplo a França. A França era uma república naquele contexto histórico, não é? O que acontece, pessoal? Esse contexto histórico vai ficar muito agitado por conta da formação de alianças militares. Essas alianças militares aí são um ingrediente fundamental para o início da Primeira Guerra Mundial. Então vamos ver quais eram essas alianças. Aí está para você. Política de alianças. Primeiro, formada em 1882, a chamada Tríplice Aliança, composta pela Alemanha, pela Áustria-Hungria e pela Itália. Esta é uma aliança político-militar, formada, veja, ainda no século XIX, reunindo a Alemanha, Áustria-Hungria e Itália. No início do século XX, formou-se a Entente Cordiale, que a princípio tinha Inglaterra e França, e aí a partir de 1907 ganhou também a participação da Rússia, tornando-se a Tríplice Entente. Estão aqui as duas alianças militares formadas no contexto que antecede o início da Primeira Guerra Mundial. No mapa, para a gente compreender melhor, aí estão. A Tríplice Aliança, pessoal, também conhecida como Potências Centrais ou Impérios Centrais. Aqui estão elas no mapa. A Alemanha, está aqui, Áustria-Hungria, opa, já localizamos, e Itália. Esses três países compunham a chamada Tríplice Aliança, são potências centrais. Do outro lado estão os países que faziam parte da Tríplice Entente. A Inglaterra, a França e também o Império Russo. E aí a gente vai ter o estopim do conflito. Você já percebeu no início da nossa aula que a gente tratou dos fatores principais que levaram à ocorrência da Primeira Guerra Mundial. Vamos recapitular um pouquinho? Você tem lá rivalidades capitalistas, Inglaterra, Alemanha. Rivalidades imperialistas, envolvendo principalmente França e Alemanha. Você tem a questão do revanchismo francês. Você tem também a questão do nacionalismo exacerbado,
tem a produção de armas, a famosa corrida armamentista, e tem as questões, as disputas envolvendo as nações mais poderosas do continente. Questão marroquina, França e Alemanha, questão balcânica, envolvendo os interesses ali dos aliados da Alemanha, no caso a Áustria-Hungria, e da aliada da Rússia, a Sérvia. Aí nós temos o estopim do conflito, pessoal. O que é o estopim do conflito? É o fato que vai deflagrar o início da Primeira Guerra Mundial. É a gota d'água, é o aspecto ali que vai marcar, vai pontuar o início da Primeira Guerra Mundial, que vai ser usado como o pretexto para se iniciar aquela sangrenta guerra. Estopim. Estopim foi justamente o chamado Atentado de Sarajevo. Então tá aqui, pessoal. Atentado de Sarajevo. O atentado de Sarajevo, pessoal, foi justamente o assassinato do arquiduque Francisco Ferdinando de Habsburgo e sua esposa Sofia, lá em Sarajevo, capital da Bósnia, em junho de 1914. Este fato é considerado, então, o estopim que marca a eclosão da Primeira Guerra Mundial. 28 de junho de 1914. Francisco Ferdinando, herdeiro dos Habsburgo, que governavam a Áustria-Hungria, fazia uma visita diplomática a Sarajevo, capital da Bósnia. Lembrando que a Bósnia havia sido anexada à Áustria-Hungria em 1908. E o Francisco Ferdinando de Habsburgo ia lá fazer uma visita diplomática, era uma ação política, inclusive oferecendo uma proposta de paz para os habitantes da Bósnia e Herzegovina, dizendo que eles teriam a cidadania do Império Austro-Húngaro, que seria agora um império de 3 nações, Áustria, Hungria e Bósnia. Porém, é preciso destacar que existiam focos fortíssimos de oposição a essa união da Áustria-Hungria com a Bósnia, no caso. Inclusive a Sérvia, país que tinha interesse na Bósnia e Herzegovina, chegava inclusive a incentivar a organização de movimentos nacionalistas para desestabilizar essa anexação feita pela Áustria-Hungria. Beleza? Então o que vai acontecer, pessoal? Contrariando lá os posicionamentos que apontavam para que Francisco Ferdinando de Habsburgo não visitasse, tomasse cuidado nessa visita à capital da Bósnia, mesmo assim ele foi, fez essa visita oficial e acabou acontecendo essa tragédia, que foi o atentado de Sarajevo, que foi providenciado, foi arquitetado pela organização nacionalista Mão Negra. Foi Gavrilo Príncipe quem disparou os tiros que mataram Francisco Ferdinando de Habsburgo, arquiduque, herdeiro do trono austro-húngaro, e sua esposa, Sofia, que estava gestante naquele momento. Depois da ocorrência do atentado de Sarajevo, a Áustria-Hungria exigiu penalidades severas a todas as organizações nacionalistas que tivessem participação com esse ato. E a Áustria-Hungria exigiu também uma participação efetiva nas investigações do crime. Porém, a Sérvia não puniu severamente essas organizações nacionalistas e também não permitiu que autoridades judiciais da Áustria-Hungria participassem das investigações criminais.
Isso faz com que a Áustria declare guerra contra a Sérvia em 1º de agosto de 1914. Está percebendo como é que os fatores foram num processo ali parecido com um efeito dominó, levando ao início da Primeira Guerra Mundial? Então aconteceu o atentado contra o príncipe, contra o arquiduque Francisco Ferdinando, herdeiro do trono austro-húngaro. A Áustria vai exigir uma punição severa. A Sérvia não pune severamente essas organizações. Então a Áustria declara guerra contra a Sérvia. E aí nós vamos ter um processo de desencadeamento da Primeira Guerra Mundial. Quando a Áustria declara guerra contra a Sérvia, ela vai ativar a política de alianças, como a gente pode ver aqui nesta caricatura. Vamos entender? Vamos fazer a leitura aqui desta nossa caricatura? Então você tem aqui, ó, o que a gente vê na imagem? A gente tem vários homens, né, que estão simbolizando os países que vão estar nesse processo de deflagração da Primeira Guerra Mundial. Tem um menorzinho, que é a Sérvia, tem um maior que ela, que é a Áustria, aí vem um outro maior ainda, que é a Rússia, vem um outro ainda maior, que é a Alemanha, e lá ao fundo a gente tem 2 outros cidadãos, um francês e um inglês. Essa aqui é a ativação da política de alianças. Quando a Áustria declara guerra à Sérvia, ameaça punir severamente a Sérvia por conta do atentado de Sarajevo, a Rússia, aliada da Sérvia, vem em defesa da Áustria. Perdão, a Rússia, aliada da Sérvia, vem contra a Áustria, vem em defesa da Sérvia. Quando a Rússia ameaça a Áustria, aí é a vez da Alemanha vir contra a Rússia. E na sequência vêm os aliados da Rússia, França e Inglaterra. É mais ou menos assim, pessoal. Ativação da política de alianças. Aqui está. Tríplice Aliança de um lado. Você se lembra quem eram os países da Tríplice Aliança? Alemanha, Áustria-Hungria e Itália. E a Tríplice Entente do outro lado. Vamos relembrar? Tríplice Entente, Inglaterra, França, Rússia. A Rússia, aliada da Sérvia, declara guerra contra a Áustria. Em seguida, a Alemanha, que era uma aliada da Áustria, declara guerra contra a Rússia. E na sequência, o que vai acontecer? Inglaterra e França vêm ao lado dos seus aliados, no caso aqui da Rússia. Então aí você tem um verdadeiro efeito cascata, um efeito dominó, marcando o início da Primeira Guerra Mundial. Aí está a data exata, considerada pelos historiadores como o marco inicial da Primeira Guerra Mundial. 1º de setembro de 1914. Aí o início, a deflagração da Primeira Guerra Mundial, quando França e Inglaterra declaram guerra contra a Alemanha. E qual é o motivo? Qual é a justificativa? O motivo alegado, pessoal, aí está para você: a invasão alemã sobre a Bélgica, que era um território neutro. A Alemanha, visando invadir o território francês, vai fazê-lo cruzando o território belga. Perfeito? Então, a invasão alemã sobre a França passa por um território neutro, desrespeita a neutralidade da Bélgica. E quando esse fato acontece, Inglaterra e França vão decretar guerra contra a Alemanha. Então você tem o início da Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial apresenta duas fases características. A primeira fase da Primeira Guerra Mundial é chamada de
guerra de movimento. É uma fase de intensa movimentação das tropas da Tríplice Aliança e da Tríplice Entente. É o primeiro ano da guerra, 1914. E a segunda fase da guerra é chamada de Guerra de Trincheiras, de 1915 até 1918. É a fase em que havia aquele grande equilíbrio entre as forças beligerantes. Por essa razão, os exércitos ficavam estacionados, aguardando a vinda do inimigo. Cavavam-se aquelas grandes fossas, as chamadas trincheiras, protegidas por sacos de areia e arame farpado, onde os soldados ficavam à espera da vinda de seus inimigos. Uma fase trágica da Primeira Guerra Mundial. Então são essas duas fases que compõem a Primeira Guerra. A primeira fase, guerra de movimento. Segunda fase, guerra de trincheiras. Então vejamos aí quais são as características de cada uma dessas fases da Primeira Guerra. Vamos lá para a primeira fase ali, que é o iniciozinho da Primeira Guerra Mundial, a chamada Guerra de Movimento. Como eu falei para vocês, é uma fase de intensa mobilização das tropas. Por exemplo, é uma fase do avanço do exército alemão, marchando sobre a Bélgica e a França. Então veja, a Alemanha invade o território, ocupa o território belga e adentra ao território francês, colocando em ação o chamado Plano Schlieffen. O que era o Plano Schlieffen? Era uma proposta militar, um plano bélico da Alemanha que visava conquistar a França rapidamente, lançando-se sobre o território francês através do território belga. Esse era o Plano Schlieffen. Os alemães tinham a plena convicção de que não poderiam dividir as frentes militares. Sabia-se claramente que haveria dois inimigos em potenciais, que faziam parte da chamada Tríplice Entente: a França e a Rússia. O governo alemão era sabedor do fato de que precisava imediatamente neutralizar a Rússia, aliás, neutralizar a França, dominá-la militarmente, para depois se voltar contra a Rússia. Só que esse plano Schlieffen acabou não saindo de acordo com a expectativa do Império Alemão, pessoal. Devido à resistência francesa, devido à ajuda que os franceses obtiveram dos ingleses e principalmente porque os russos atacaram a Alemanha na frente oriental. Os russos não esperaram, já atacaram a Alemanha na frente oriental. O Plano Schlieffen não deu certo, porque em 13 de setembro de 1914 ocorreu a famosa Batalha do Marne, onde os alemães foram derrotados, onde o avanço alemão sobre o território francês deu uma parada. A invasão alemã foi contida pela França. Olha só, mudança de planos aí. E para piorar, a Rússia estava atacando na frente oriental. Isso fez com que o exército alemão dividisse a frente de batalha. Temos agora duas frentes. A frente ocidental combatendo com a Rússia, a frente ocidental combatendo com a França, agora sim, e a frente oriental combatendo com a Rússia. Então houve uma divisão das frentes militares alemãs, uma divisão das tropas alemãs, que foi prejudicial. E aí, diante desse equilíbrio das forças bélicas, porque cada quilômetro avançado custava a vida de milhares de combatentes, então a gente vai ter o início de uma nova fase da Primeira Guerra Mundial, que é a fase conhecida como
guerra de trincheiras, pessoal. A fase conhecida por um grande imobilismo tático dos exércitos. É o que eu falei para vocês. Eram cavadas aquelas enormes trincheiras, onde os soldados ficavam um pouco mais protegidos da artilharia, porém ficavam mais expostos à aviação militar. Vale dizer também que o ambiente da trincheira era totalmente desfavorável. Nas épocas em que ocorriam chuvas, as trincheiras ficavam alagadas, os soldados ficavam com lama até a altura da cintura. E no período do inverno, a trincheira ficava tomada de neve. Por essa razão, houve uma grande disseminação de doenças, até por conta da ausência de medidas sanitárias nas trincheiras. Muitos soldados acabavam morrendo e os cadáveres ficavam ali, apodrecendo, e isso acabava gerando mais doenças ainda. Então é uma fase terrível da Primeira Guerra Mundial. O Japão, a Romênia, a Grécia e a Itália são países que adentram na Tríplice Entente, ao passo que o Império Turco-Otomano e a Bulgária aliam-se à Tríplice Aliança. Aí temos o ano de 1917. O ano de 1917 é um ano decisivo. Um ano decisivo para os destinos da Primeira Guerra Mundial. Por que razão? Porque no ano de 1917 temos a entrada dos Estados Unidos, os Estados Unidos que já estavam fornecendo armamentos e financiando a Tríplice Entente, vai entrar na guerra. Vai entrar agora de forma efetiva no combate da Primeira Guerra Mundial. E o motivo alegado para a declaração de guerra dos Estados Unidos contra o Império Alemão é o afundamento de um navio norte-americano no Atlântico, o navio Lusitânia, que foi afundado por submarinos alemães. Isso faz com que os Estados Unidos declarem guerra oficialmente contra a Alemanha. Então, os Estados Unidos entram na Primeira Guerra Mundial no mês de abril de 1917. No mesmo ano, em outubro daquele ano, acontece a Revolução Bolchevique. Vamos lá. A Rússia participava da Primeira Guerra Mundial junto à Tríplice Entente. Porém, durante a ocorrência da Primeira Guerra Mundial, caiu a monarquia czarista lá na Rússia. Tivemos duas revoluções no país. Primeiro, a Revolução Branca, de fevereiro de 1917, e depois a Revolução Vermelha, a Revolução Bolchevique, de outubro daquele ano. A Revolução Vermelha, outubro de 1917, marca a ascensão dos bolcheviques ao poder político. Os bolcheviques, liderados por Lenin, por Trotsky, por Stalin, vão chegar ao poder. E quando os bolcheviques chegam ao poder, eles vão negociar separadamente uma rendição incondicional. Inclusive é o Leon Trotsky o responsável por conversar com a Alemanha e negociar o Tratado de Brest-Litovsk. Por esse tratado, a Rússia fazia uma saída incondicional da Primeira Guerra Mundial e cedia para a Alemanha os territórios da Finlândia, Estônia, Letônia, Lituânia, Polônia, Bielorrússia e Ucrânia. Bom, por que os bolcheviques assinaram esse tratado de rendição junto à Alemanha? Porque é o seguinte, pessoal, os bolcheviques tinham chegado ao poder político
em outubro daquele ano, mas precisavam consolidar a Revolução Vermelha, a Revolução Socialista na Rússia. Então precisavam sair da Primeira Guerra Mundial. Até porque os bolcheviques consideravam a Primeira Guerra Mundial uma guerra essencialmente imperialista. Então eles saem e cedem esses territórios todos para a Alemanha. Outubro, novembro de 1917, temos a Batalha de Caporetto, que assinala a derrota da Itália. Agora, a Itália é um capítulo à parte. A gente tem que falar aqui sobre a Itália, pessoal. A Itália, no início do conflito, ela fazia parte da Tríplice Aliança, junto com a Alemanha e a Áustria-Hungria, certo? Beleza, só que a Itália permaneceu neutra nos meses iniciais da guerra. A Itália não mergulhou de cabeça na Primeira Guerra Mundial. Não, a Itália esperou a oportunidade certa para entrar no conflito. Acontece que Inglaterra e França acabam negociando a vinda da Itália para a Tríplice Entente. Então você pode dizer claramente que na Primeira Guerra Mundial, a Itália virou a casaca, trocou de time. A Itália deixou a Tríplice Aliança e passou a apoiar a Tríplice Entente. Por que razão? Porque a Entente, no caso a Inglaterra e a França, haviam prometido para a Itália compensações territoriais. Então, seduzida por essas propostas, a Itália vai entrar na Primeira Guerra Mundial, só que do lado da Tríplice Entente. Um detalhe muito importante. Bom, o fator que promoveu o desequilíbrio da Primeira Guerra Mundial, indubitavelmente, foi a entrada dos Estados Unidos, já na reta final da Primeira Guerra Mundial, lá em 1917. Por que razão? Porque os Estados Unidos estavam com o parque industrial intacto. Afinal de contas, a guerra se concentrava basicamente na Europa. A guerra tinha campos também no norte da África, em algumas partes da Ásia, mas a guerra essencialmente concentrava-se no continente europeu. Os Estados Unidos entram na guerra descansados. Eles têm o seu parque industrial são e salvo. E vão ter também a questão que os Estados Unidos vão fornecer armamentos para a Tríplice Entente. Com essa razão aí, nós temos o fim da vantagem alemã na Primeira Guerra Mundial. A entrada dos Estados Unidos foi fundamental, promovendo um desequilíbrio das forças militares. Os Estados Unidos, essa sua velha sedução pela guerra. Não é à toa que a indústria bélica dos Estados Unidos, até os dias atuais, é tão poderosa. Então, os Estados Unidos se transformaram em grandes potências justamente por conta dessas muitas vitórias militares, a exemplo do que aconteceu na Primeira Guerra Mundial, onde a participação norte-americana foi fundamental. E o Brasil, minha gente? Como é que será que foi a nossa participação na Primeira Guerra Mundial? Olha, o Brasil, durante a ocorrência da Primeira Guerra Mundial, continuava fazendo fornecimento de alimentos, vendendo matérias-primas para a Europa. Porém, quando teve os seus navios mercantes torpedeados por submarinos alemães, o Brasil acaba por declarar guerra contra a Alemanha. Tem que se analisar também, pessoal, o aspecto da diplomacia dos Estados Unidos, pregando o chamado pan-americanismo, essa aliança dos Estados Unidos com os demais países aqui da América Latina, fazem com que o Brasil vai se aliar aos Estados Unidos e entrar na guerra junto à Tríplice Entente. Qual foi a função do Brasil? O Brasil, que na época, olha ele aqui, era governado pelo presidente Venceslau Braz. Venceslau Braz era o presidente do Brasil quando da ocorrência
da Primeira Guerra Mundial. Missão do Brasil, olha só, gente. Patrulhamento do Atlântico Sul e o envio de uma junta médica. O Brasil vai mandar enfermeiros para os campos de batalha na Europa. E um aspecto interno muito importante do contexto da Primeira Guerra Mundial foi justamente um surto industrial que aconteceu no período. Por que razão? Ora, a guerra estava acontecendo na Europa e muitos produtos industrializados consumidos no Brasil, ora veja, vinham da Europa. E com a impossibilidade desses produtos continuarem a ser consumidos no Brasil, o que vai acontecer? Uma política de substituição das importações, ou seja, gerando um pequeno surto industrial aqui no Brasil. Bom, vamos para a reta final da Primeira Guerra Mundial então, gente. O chamado Armistício de Compiègne. Olha a data que assinala o final da Primeira Guerra Mundial. Aí está, 11 de novembro de 1918. Essa é a data da rendição alemã, a derrota da Alemanha na Primeira Guerra Mundial. Olha só, a Alemanha saiu derrotada na Primeira Guerra Mundial. Veja só, o Império Alemão, o poderoso Império Alemão ruindo. A Alemanha não se deu bem na Primeira Guerra Mundial, acabou derrotada. E essa derrota custa caro para o país. O Império Alemão cai em ruínas. É o fim do Império Alemão, como a gente pode ver aqui nesta imagem. Fim do Império Alemão é uma consequência da vitória da Entente. É o fim oficial da Primeira Guerra Mundial. Pessoal, olha só, vamos fazer uma comparação das tropas mobilizadas na Primeira Guerra Mundial. A Tríplice Aliança mobilizou aproximadamente 23 milhões de soldados, ao passo que a Tríplice Entente mobilizou muito mais, cerca de 42 milhões de soldados. Como você pode perceber, há um desequilíbrio aqui de forças envolvidas, mobilizadas, tropas mobilizadas na Primeira Guerra Mundial. E quando acabou a Primeira Guerra Mundial, é claro que as nações vitoriosas trataram de realizar as conferências para se estabelecer, evidentemente, as punições, as reparações de guerra. E aí nós temos, em janeiro de 1919, a realização da Conferência de Paris, reunindo então os países vitoriosos na Primeira Guerra Mundial. Estados Unidos, França, Inglaterra e a Itália. Lembra da Itália que estava também na Tríplice Entente? Pois é. Então aqui estão os representantes, os mais destacados representantes da Conferência de Paris. Presidente Woodrow Wilson, dos Estados Unidos da América. Temos também Georges Clemenceau, da França, primeiro-ministro da França. Lloyd George, primeiro-ministro da Inglaterra. E Vittorio Orlando, o representante italiano. Na ocorrência da Conferência de Berlim, vai ter destaque a atuação desta personagem aqui. Quem é ele? Este é o presidente Wilson, dos Estados Unidos da América. Por que o Wilson vai ter uma participação destacada na Conferência de Paris? Porque ele apresenta uma proposta de paz sem vencedores. Apresenta a famosa proposta chamada de 14 pontos de Wilson. O que seriam esses 14 pontos de Wilson? Seria uma proposta para se garantir uma paz duradoura na Europa. Uma paz sem grandes retaliações, sem grandes punições, para não se alimentar o ódio, o rancor, o revanchismo. As 14 propostas do presidente Woodrow Wilson, dos Estados Unidos. Só que a França acabou não aceitando,
os 14 pontos de Wilson. Por que não aceitou? Você se lembra no início da aula que a gente disse que havia o revanchismo francês, um desejo de vingança em relação à Alemanha? Pois é. Então a França vai à forra contra a Alemanha agora, no final da Primeira Guerra Mundial, com a assinatura do Tratado de Versalhes. Aí está. Tratado de Versalhes, que previu a formação da Liga das Nações, que a propósito já era uma proposta do presidente Wilson, nos 14 pontos de Wilson. Criação da Liga das Nações, que seria uma organização internacional que teria como objetivo fundamental garantir a preservação da paz no mundo. Outra determinação aqui, penalizações severas contra a Alemanha. A Alemanha foi considerada a grande responsável, a grande culpada pela ocorrência da Primeira Guerra Mundial. A Alemanha teve que promover a devolução dos territórios da Alsácia-Lorena para a França. Teve também que entregar uma faixa territorial garantindo acesso à Polônia ao mar, o chamado Porto de Danzig, o famoso corredor polonês. A Alemanha também teve que entregar todas as suas colônias. A Alemanha perdeu a sua marinha de guerra, teve que reduzir drasticamente a sua força aérea e o exército alemão ficou reduzido a ínfimos 100 mil soldados no máximo. Além disso, a Alemanha teve que pagar uma pesadíssima indenização equivalente a 32 bilhões de dólares, ou seja, uma indenização impagável, pessoal, um valor absurdamente impagável. Então, a Alemanha, que viu ruir o seu império, o famoso Segundo Reich alemão, caiu definitivamente, foi proclamada uma república lá na Alemanha, a República de Weimar, herdando da Primeira Guerra Mundial esta pesadíssima indenização, 32 bilhões de dólares, uma dívida impagável. Não é à toa que nos anos 20, o que aconteceu? Isso aqui. A Alemanha literalmente faliu. O país ruiu, porque não conseguiu pagar essa pesadíssima indenização aos países vitoriosos da Primeira Guerra Mundial. Como esta charge nos mostra aqui, pessoal. Este cavalo que está puxando esta carroça seria a República de Weimar, a Alemanha do pós-Primeira Guerra Mundial. E olha o tamanhozinho da carga que o cavalo tem que carregar. A carga é justamente o quê? A indenização sem limites. 32 bilhões de dólares, convenhamos, não é para qualquer um pagar, não é mesmo? Então o país acaba indo à bancarrota, o país quebra. Isso antes mesmo da crise de 29. No início da década de 20, o país vai à falência. E esse é um motivo que vai ajudar no crescimento de organizações totalitárias na Alemanha. A exemplo do Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, que ganha força nesse contexto sob a liderança de Adolf Hitler. Bom, temos outros tratados também firmados nessa época aí. O Tratado de Saint-Germain, que foi imposto à Áustria e determinou a separação do Império Austro-Húngaro, promovendo a independência da Polônia, Hungria, Tchecoslováquia e Iugoslávia. Perceba que são novos países surgindo no horizonte europeu. Tem ainda o Tratado de Trianon, imposto à Hungria, impedindo uma nova união com a Áustria.
o Tratado de Sèvres, que foi imposto ao Império Turco-Otomano. E, finalmente, as consequências principais da Primeira Guerra Mundial. Olha o saldo que deixou a Primeira Guerra Mundial, pessoal. Aproximadamente 10 milhões de mortos, cerca de 20 milhões de feridos. O colapso dos impérios centrais. Outro aspecto importante para a gente perceber é que a Primeira Guerra Mundial significou o fim de grandes impérios. Ruiu o Império Alemão, ruiu o Império Austro-Húngaro, ruiu o Império Turco-Otomano e também acabou o Império Russo. A monarquia czarista no país teve seu fim. Tratado de Versalhes, 1919, um tratado que foi extremamente prejudicial para a Alemanha, que foi considerada a grande responsável pela ocorrência da Primeira Guerra Mundial. Criação da Liga das Nações, organismo internacional com o objetivo de preservar a paz no mundo, garantir que não ocorreria mais uma guerra tão mortífera, tão drástica, tão catastrófica quanto esta Primeira Guerra Mundial. Bem sabemos que esse objetivo jamais foi alcançado, não é mesmo? Uma vez que 20 anos depois do fim da Primeira Guerra Mundial, o mundo mergulhou em uma guerra mais sangrenta ainda, que foi a Segunda Guerra Mundial. Mas aí está a Liga das Nações, a inspiração aqui no presidente dos Estados Unidos, Woodrow Wilson. Você pode certamente falar, como esta charge bem diz, que o presidente dos Estados Unidos, Woodrow Wilson, é o pai da criança, né? O cara que teve a ideia da criação de um organismo internacional que preservasse a paz no mundo, a chamada Liga das Nações ou Sociedade das Nações também. Outro aspecto importante, a ascensão dos Estados Unidos. Veja só que coisa interessantíssima. Os Estados Unidos, antes da Primeira Guerra Mundial, era um país que tinha dívidas para com a Europa. Ao final da Primeira Guerra Mundial, essa situação se inverte. Olha só que coisa. Os Estados Unidos de devedores passam a ser credores da Europa. Há uma ascensão econômica dos Estados Unidos, tornando-se a principal nação capitalista. Surgem novos países no cenário europeu, como a gente pode ver no mapa aqui, pessoal. Olha só o que acontece. Veja aí o mapa antes e depois da Primeira Guerra Mundial. Esse aqui é o mapa antes de 1914. E olha o que aconteceu depois de 1919, ou seja, depois da Primeira Guerra Mundial. Surgiram vários países. O Império Russo, por exemplo, acabou. Surgiu a Rússia soviética, né, que veio a formar a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas em 1922. Surgiram as repúblicas bálticas, Estônia, Letônia, Lituânia. Tem o surgimento da Polônia, da Tchecoslováquia. Áustria-Hungria deram origem a dois países, Romênia e Iugoslávia na região dos Balcãs. Surgem vários países aí no cenário europeu. O mapa político da Europa teve uma grande transformação, portanto. Legal então, pessoal? Terminamos então a nossa explanação sobre os principais aspectos relativos à Primeira Guerra Mundial. Um assunto fundamental para que possamos ter uma compreensão mais bem consolidada a respeito deste importante período histórico que foi o século XX no mundo. Um grande abraço para você e até a próxima aula.